Olá, pessoal. Então, continuando o nosso estudo de mecanismos, vamos estudar nessa aula a análise de acelerações, que é o capítulo 7 do nosso livro-texto, tá? Então, uma vez que a análise de velocidade ela tenha sido feita, o próximo passo é determinar a aceleração de todos os elos e pontos de interesse também, né, do mecanismo ou de uma máquina. Então, precisamos conhecer as acelerações para calcular, por exemplo, as forças dinâmicas que atuam nele. Então, existem muitos métodos e abordagens para a determinação da aceleração em mecanismos. Iremos desenvolver um método gráfico manual, que é geralmente útil, né, para a verificação da solução mais completa e analiticamente exata. Então, deduziremos a solução analítica para a aceleração em mecanismo de 4 barras, né, como exemplo da solução da equação geral de malha fechada para problemas de análise de aceleração. Então, da definição de aceleração, nós temos aqui que no mecanismo de 4 barras, nós vamos determinar as duas acelerações, que é alfa, que é a aceleração angular, que é a derivada da velocidade angular pelo tempo, e a aceleração linear, que é a derivada da velocidade linear pelo tempo. Esta figura aqui, também vista na análise de posição e na análise de velocidade, ela está em rotação pura, com o centro aqui no eixo do sistema de coordenadas, né, global, aqui ó, o ponto A, aqui é representando o elo, θ, a posição desse elo em relação ao eixo X. Nós temos também aqui, aqui ó, a velocidade angular e a aceleração angular, né, desse elo. Não necessariamente tem que estar no mesmo sentido, certo? Então, ele se encontra aqui no plano e precisamos determinar a aceleração do ponto P em relação ao ponto A. Quando o elo tem essa velocidade ômega 2 e a aceleração alfa 2. Então, a posição do elo ela é definida pelo vetor. Nós já sabemos disso, né? Nós também já vimos nas aulas passadas. E a velocidade do ponto P em relação ao ponto A, também pela equação aqui 6.3, tá certo? Então, bem importante aqui essa equação 6.3, no próximo slide, para a gente poder derivar e achar a expressão que determina as acelerações, certo? Então, derivando aqui, né, essa expressão 6.3 APA, nós temos ali a derivada, né, da multiplicação, é isso? Que é a P ômega J elevado a Jθ sobre dt, não é isso? Então, aqui, aplicando a regra da multiplicação de derivadas. Então, colocando JP para aqui em evidência, então vai ser EJθ d ômega dt, mais ômega J é Jθ dθ dt. Então, aqui d ômega dt, a gente tem o quê? A velocidade, essa derivada, vai resultar aqui na nossa aceleração angular, certo? O sinal negativo aqui não é porque você multiplicou por J e J. E o ômega, né, a velocidade angular ao quadrado, porque aqui dθ dt, então vai dar também resulta na velocidade angular. Ok? Então, podemos observar que há duas funções do tempo, não é isso? Na equação 6.3 lá, que é justamente o θ e o ômega. Então, desse modo, há dois termos na expressão para aceleração, certo? Então, a componente tangencial e a componente normal. Então, a componente tangencial da aceleração, que é essa aqui, ó, a componente é a aceleração linear, a componente tangencial da aceleração do ponto P em relação ao ponto A, tá ok? E aqui envolvendo a normal, ela envolve, a tangencial envolve o alfa e a normal envolve a
o termo da velocidade angular. Então, como resultado da diferenciação, a componente tangencial ela é multiplicada pelo operador complexo constante J. Então, isso causa uma rotação de quê? De 90 graus em relação ao vetor original, nesse vetor aceleração. Então, essa rotação de 90 graus, ela é normalmente positiva ou horária. Contudo, a componente tangencial, ela é também multiplicada por alfa. E esse alfa ele pode ser positivo ou negativo. Como resultado, a componente tangencial da aceleração será rotacionada em 90 graus do ângulo θ. A gente pode observar aqui, do ângulo do vetor de posição, em uma direção indicada pelo sinal de alfa, tá certo? Então, mais uma vez, então isso é uma confirmação matemática, né? De que a aceleração tangencial ela está sempre em uma direção perpendicular ao raio de rotação e, portanto, tangente à direção do movimento, tá? Então, aqui, ó, na figura 7.1, nós temos o quê? Nós temos a aceleração, a velocidade aqui, no caso, né, o vetor velocidade do ponto P em relação ao ponto A, e aqui é a aceleração, certo? Então, nós temos as duas componentes da aceleração linear do ponto P em relação ao ponto A. Isso aqui é a componente tangencial. A outra componente é a normal, não é isso? Então, nesse caso aí, essa componente da aceleração normal, também chamada de centrípeta, ela é multiplicada por j ao quadrado, né, ou menos 1. Então, isso direciona a componente centrípeta em 180 graus para o ângulo θ, né, em relação à posição do vetor original. Isto é, ela vai para o centro, né? Então, significa para o centro, tá certo? E aqui, a PA, que ela é a resultante, não é isso? Dessas duas componentes aqui, certo? Então, nessa equação aqui, substituindo a identidade de Euler na equação 4.4a que nós já vimos, na equação 7.2 aqui, então temos os componentes reais e imaginários, né, ou x e y, do vetor aceleração, que é exatamente esse aqui, a equação 7.3, tá certo? Então, a APA, essa aqui, ó, esse vetor aqui é APA, ela é a aceleração absoluta. Então, nesse caso, nós já sabemos que quando a gente se refere ao ponto absoluto, né, a velocidade também, então a gente pode até tirar aqui o segundo termo. Então, a gente sabe que a P, ela é o quê? É a velocidade absoluta, porque o ponto A, ele está aqui no centro das coordenadas, tá certo? Ok, pessoal? Então, continuando aqui, essa figura 7.2, né, então, como a análise de velocidade. Então, agora, a mesma figura para a análise de aceleração. Então, temos aqui o pivô A, ele mudou de posição, tá certo? Então, ele saiu do centro das coordenadas global para essa posição aqui, A. E o bloco 3, ele está em translação pura, certo? Então, ele possui uma aceleração linear AA, a aceleração linear do ponto A. Então, conhecida como par duelo, né? Em translação do bloco 3. Bem, se alfa ele for constante, a aceleração no ponto P em relação ao ponto A, ela será a mesma de antes. Porém, agora, a PA, tá certo? Ela não poderá ser mais considerada como a aceleração absoluta. Então, ela será, então, uma diferença de aceleração, certo? E o segundo termo, ele permanece subscrito, tá? Então, aqui, a aceleração absoluta AP, ela precisa ser encontrada a partir da diferença de aceleração, certo? Como aqui a solução gráfica da figura aqui da parte B, né? Então, aqui, ó, a figura 7.4, nós temos que AP é igual a A mais APA. Então, aqui a gente vem, ó, AP, certo? Ela vai ser AA mais APA. Ok? Então, a solução para AP
na equação 7.4, ela pode ser encontrada pela adição do vetor resultante, APA, ou das suas componentes, tangencial e normal, né, ao vetor AA, certo? Então, essas duas, ó. Então, como foi formado aqui esse diagrama de vetores? Então, se a gente observar aqui na figura, tá? Nós temos que, aqui no ponto P, tá certo? As duas componentes da aceleração tangencial, aqui, ó, APA tangencial, a aceleração linear do ponto P em relação ao ponto A, componente tangencial, e aqui a componente normal, tá? Então, aqui ela é esse vetor aqui, APA, é a resultante dessas duas componentes, tá certo? E AP, ela vai ser a velocidade agora, desculpe, a aceleração relativa, né? Que é a diferença de aceleração, na verdade, em relação ao ponto A. Então, AP agora é em relação a esse ponto A aqui, que resultou na equação 7.4, tá certo? E a gente pode observar também aqui que o vetor AA, aqui, ó, esse vetor AA aqui, neste exemplo, né? Ele tem uma componente normal nula, porque o corpo, né, o elo 3, ele está, esse elo 3 não, o bloco 3, ele está em translação pura. Certo? Então, neste exemplo aqui, essa figura 7.3, também foi mostrado nos slides passados, nas aulas passadas, em relação à velocidade. Agora, no caso, são dois corpos, né? E os pontos estão em corpos diferentes. Então, como se fossem dois carros aqui, ele se movimentando aqui, horizontalmente, e esse carro aqui se movimentando para cá, ó, nessa direção aqui, querendo bater no corpo, no automóvel 2, não é isso? Então, o carro 1, ele está virando e acelerando em direção ao trajeto do carro 2. E o carro 2, ele está desacelerando, né? Para evitar aqui a batida. Então, aqui, ó, a aceleração do corpo A, que é o ponto aqui do corpo, ó, ele está para cá, para trás, né? Aqui é o vetor velocidade, né? Velocidade de A. Aqui nós temos a velocidade de P, certo? E aqui, ó, a decomposição, nós temos que a velocidade do ponto P, que é esse corpo aqui, ó, AP, né, a resultante aqui, através dessas suas duas componentes, que é a aceleração normal, a componente normal do ponto P, e aqui é o vetor, né, componente tangencial do ponto P, certo? Então, se suas acelerações independentes, AA e AP, elas são conhecidas, então a aceleração relativa, que é a APA, ela pode ser encontrada a partir da equação 7.4. Então, se a gente rearranjar a equação 7.4, a gente vai ter que APA é igual a AP menos a A, tá certo? Ou seja, a aceleração linear do ponto P em relação ao ponto A, que agora são dois corpos diferentes, vai ser AP, a aceleração do ponto P, menos a aceleração do corpo A, aqui, ó, do ponto A, tá? Então, isso a gente diz que é uma aceleração relativa, tá? Então, a gente aqui, ó, no diagrama de vetores, nós temos que, ó, APA vai ser AP menos AA. Menos AA porque, aqui, ó, esse vetor, então, mais uma vez, né? Para colocarmos aqui o diagrama de vetores, a gente observa aqui como eles estão, a posição deles, e aí a gente só transcreve ele para cá. Então, aqui ele está na horizontal, né? AA, aqui também está na horizontal. Trocamos por causa aqui do sinal, não é isso? Para a gente determinar a APA. Então, aqui esse vetor APA, ele está aqui, ó, APA, que é o vetor resultante, certo? Que é essa velocidade que a gente quer, de um ponto em relação ao outro. Só que aqui os pontos estão em corpos diferentes, tá certo? E a P, ele vai ter esse sentido, essa direção, ó, porque ele tá aqui, ó, AP e aqui a P. Ok? Então, graficamente, através desses comprimentos, dos valores dos ângulos, então a gente determina as acelerações lineares, né, no mecanismo de 4 barras.
Ok, pessoal? Obrigada.